Começando então mais um momento de leitura do livro, chegamos na terceira parte do livro, na última parte, em que a Sue Johnson vai separar essa parte em dois capítulos. Um deles é Curando Feridas Traumáticas, o Poder do Amor. E é sobre esse capítulo que nós vamos conversar hoje. O que a ciência diz sobre o trauma? O trauma é qualquer experiência intensa que desperta emoções muito desagradáveis e que nos marcam para o resto das nossas vidas. Um trauma é uma situação que vai trazer um sofrimento muito intenso e esse sofrimento ele vai ser revivenciado, a gente vai reviver aquelas emoções associadas ao trauma durante a nossa vida. Claro, desde que a gente se submeta a um tratamento, que a gente lide com esse trauma, aí é possível ressignificar essa experiência e não ser tão afetado por esse sofrimento que aconteceu. Mas, via de regra, um trauma, então, é toda experiência que nos marca profundamente e que desperta em nós emoções intensas e desagradáveis. Para ser uma situação que seja condizente ao transtorno mental principal do trauma, que é o transtorno de estresse pós-traumático, essa situação precisa ser associada a algum risco de vida, à sua integridade física, psicológica. Então, são situações como violências, abusos, acidentes. Porém, quando se trata dos nossos relacionamentos, situações que nos marcam e que não estejam associadas a esse tipo de trauma do estresse pós-traumático, são situações que vão nos marcar, tá? Então, quando eu estiver falando aqui de trauma, que é o foco principal da Sue Johnson nesse capítulo, entenda que eu estou me referindo tanto a essas situações extremas, que são situações consideradas que fogem muito a uma experiência humana normal e esperada. Então, são os abusos, violências, acidentes, grandes tragédias, catástrofes, enfim, como também aquelas situações que aconteceram no berço ali, no núcleo ali de um relacionamento que pode ser amoroso, familiar e que nos marcou profundamente. Então pode ser uma traição, pode ser uma decepção muito grande, uma mágoa muito profunda, também pode se caracterizar como um trauma. Então, o que a Sue Johnson traz para a gente nesse capítulo? O poder do amor diante do trauma. Ela está chamando aqui de feridas traumáticas. Por que ela está chamando de ferida? Porque como o trauma causa essa marca na nossa vida, nas nossas emoções, no nosso coração, por que não dizer uma marca que fica no nosso coração, né? É como uma ferida que é feita na nossa pele, uma ferida no sentido biológico mesmo, né? Se a gente tem um machucado, então eu tive um corte aqui no braço, até esse corte cicatrizar e ficar aquela marca de cicatriz, eu vou sentir dor com esse corte, independente da profundidade dele. Então, toda vez que eu encostar aqui, eu vou sentir aquela dor, que pode ser uma dor muito semelhante ao momento da dor do corte. Então, as feridas traumáticas, né, os traumas, eles são chamados de feridas por eles terem essa característica, por trazerem emoções muito semelhantes às emoções que nós experimentamos no momento que a situação traumática aconteceu. Então, olha o que a autora traz para a gente nesse trecho. Quando a vida. Não, antes, deixa eu ler aqui para você o trecho, uma citação que ela colocou de um soldado americano no Iraque. Olha essa frase do soldado, que é o Joel Buchanan. Ele diz o seguinte, não sei se é essa pronúncia, viu, gente? Estou relendo o nome que está aqui. Ele disse o seguinte: conversar com minha esposa alivia as coisas que acontecem aqui. É como puxar o ar pela primeira vez depois de ficar muito tempo embaixo d'água. Então eu fico imaginando esse soldado na guerra, vivenciando os horrores que uma guerra traz, risco à própria vida, não saber se vai voltar para casa,
perda de colegas que acabam se tornando amigos, família ali naquele momento, lidando com o isolamento de pessoas queridas, então estão longe da família, longe dos amigos, longe da casa, longe do próprio país. Então, olha como ele diz da importância desse momento de afeto que é para ele, esse momento de conversar com a esposa. Olha esse trecho. Quando a vida fica perigosa e imprevisível, sabemos o quanto precisamos da ajuda dos outros para vencer os desafios do destino. E após a luta, quando estamos doloridos ou feridos e qualquer fachada de autossuficiência já desmoronou, o que nos domina é a necessidade de estar com quem se importa com a gente. A qualidade dos relacionamentos da nossa vida afeta como encaramos o trauma e nos curamos dele. E como tudo é cíclico, o trauma também impacta nossa relação com quem amamos. Então, o trauma ele pode trazer esse sentimento, essa crença de que a vida é perigosa e imprevisível. E a autora fala de como que nesses momentos em que a vida parece perigosa e imprevisível, o quanto é importante contarmos com a ajuda dos outros. Então, se você é uma pessoa que teve uma experiência de trauma na sua história de vida e você agora está vivendo um relacionamento, e você sente que ainda é uma ferida traumática para você, ou seja, é um trauma que ainda dói para você, vai ser muito importante você poder contar com a pessoa que está do seu lado. Por mais que isso seja difícil, e a gente vai falar mais disso aqui no decorrer da nossa leitura. A palavra trauma vem de um termo em latim que significa ferida. Antigamente, na psicologia, acreditava-se que o trauma verdadeiro acometesse poucos gatos pingados, mas agora estamos começando a perceber que o estresse traumático é quase tão comum quanto a depressão. E aqui a autora traz uma estatística dos Estados Unidos, que a gente sabe que é um país onde há muitos veteranos de guerra, muitas pessoas que tiveram uma experiência de guerra e que são muito acometidas pelo transtorno de estresse pós-traumático. Os dados aqui no Brasil sobre TEPT, eles são subnotificados porque nem sempre é o primeiro diagnóstico que se faz. Muitas vezes o diagnóstico que vem é de ansiedade, de depressão, mas sim, há casos expressivos de TEPT aqui no Brasil, mas os números ainda não apontam tanto para ser tão prevalente quanto a depressão. Então, aqui a autora está se referindo a dados americanos. Trauma, mas o que não impede de ser uma situação, um estado de saúde mental importante de ser levado em consideração. Trauma é qualquer acontecimento aterrorizante que muda de uma hora para outra o mundo como conhecemos, deixando-nos desamparados e sobrecarregados emocionalmente. Na conversa 5, Perdoando Mágoas, já falamos sobre os traumas que a pessoa amada às vezes nos causa, ainda que sem querer. Agora vamos abordar feridas mais graves causadas por pessoas e acontecimentos fora do nosso relacionamento amoroso. Então, aqui o foco da autora vai ser acontecimentos fora do relacionamento amoroso, mas ainda assim você pode compreender que toda a nossa reflexão acerca do trauma também podem ser situações que aconteceram dentro da relação, tá? Porque situações que a gente vivencia dentro da relação atual também podem significar um trauma. Entretanto, tudo que a gente vai falar aqui sobre a forma de lidar com trauma diz respeito principalmente a traumas que aconteceram fora da relação amorosa. Então, pode ser uma experiência de abuso que você teve na sua infância, pode ser um acidente de carro que você sofreu na vida adulta, pode ser uma traição que você sofreu na relação anterior e diversas outras situações que têm potencial para ser uma ferida que vai nos marcar. Se a pessoa que você ama é receptiva, você tem uma base segura no caos. Se está sozinho emocionalmente,
está em queda livre. Ter alguém com quem contar facilita a cura do trauma. E aqui a autora cita uma pesquisa muito interessante que foi feita com sobreviventes do 11 de setembro, que foi aquele ataque terrorista que os Estados Unidos sofreu, que foi uma tragédia assim, difícil de descrever. E a pesquisa mostra que 18 meses depois da situação, as pessoas que ficaram, os sobreviventes que ficaram evitando depender das outras pessoas, são pessoas que apresentavam mais flashbacks, irritabilidade excessiva e depressão, se comparados àqueles que mantinham um apego seguro com a pessoa amada. Então, essa pesquisa dá uma indicação para nós do quanto contar com um vínculo seguro, um relacionamento amoroso, que é um porto seguro para nós, que pode ser uma base segura, o quanto isso ajuda na experiência de sintomas associados ao trauma. É o que essa pesquisa aqui, com 11 de setembro, né, com sobreviventes de 11 de setembro, apresentou. E fala mais, fala que os sobreviventes que mantinham um apego seguro pareciam estar ainda melhores depois do ataque do que antes. Pareciam ter sido capazes de superar a tragédia e crescer com ela. Olha o quanto um apego seguro pode ser extremamente poderoso na superação de um trauma. E aí a Sue Johnson fala de como que uma pessoa traumatizada costuma expressar emoções e costuma se comportar dentro do relacionamento. Ela diz o seguinte: ainda que saibamos por instinto que precisamos de amor para curar as feridas do trauma, nem sempre é fácil se abrir e procurar esse cuidado. Muitas vezes, para sobreviver a um momento de perigo, precisamos reprimir nossos sentimentos e agir. Então, ela fala de uma tendência das pessoas traumatizadas a se fecharem, a não conseguirem se abrir para outra pessoa. Então, as pessoas traumatizadas, elas tendem a trancafiar esses sentimentos, a ficarem isoladas e não quererem conversar sobre o trauma com a pessoa amada. Isso acontece porque, às vezes, é difícil reconhecer que estamos feridos. Então, esse é um dos motivos que contribui para esse isolamento, para a pessoa ficar mais fechada e não expressar o que sente. Achamos que isso nos torna menores ou menos admiráveis como pessoa. Muitos mantêm esses medos e dúvidas trancafiados, acreditando que são um sinal de fraqueza. Querem se manter fortes para quando o monstro voltar, que é o trauma, que é a dor do trauma. Alguns pensam que se fechar, que isolar o monstro numa jaula é o único jeito de proteger a própria vida. Então, são pessoas que entram nesse modo de sobrevivência, de trancar esse trauma, de não olhar para ele, de não lidar com ele, de não falar sobre ele como uma tentativa de sobrevivência. E isso causa o quê? Causa um afastamento com a outra pessoa. Só que monstros não ficam quietinhos na jaula, eles se libertam. Tragédias alteram para sempre nosso modo de ver o mundo e a nós mesmos. O trauma destrói nossa crença de que o mundo é justo e a vida é previsível. Depois dessas experiências, o modo como agimos com quem amamos e os sinais emocionais que enviamos passam a ser diferentes. Precisamos ser capazes de libertar nossos sentimentos e compartilhá-los com quem amamos. Isso significa que essas pessoas, por um instante, também precisam ver a face do dragão. É a única maneira de elas realmente entenderem nossa dor e nossa necessidade, nos abraçarem forte e nos ajudarem com a cura. Então, mesmo que para você esse monstro que é o trauma precisa ficar enjaulado para você não olhar para ele, para não ter que lidar com ele, pareça a melhor estratégia de sobrevivência, não é.
Por quê? Porque essa dor, esse trauma, essa experiência tão ruim que você viveu, ela não vai desaparecer porque você não está olhando para ela. Então vai ser importante também que a pessoa que está do seu lado, que a sua pessoa, olhe para esse monstro junto com você. Porque é dessa forma que a sua pessoa vai conseguir olhar para a dor que isso te causa, vai conseguir olhar para a sua necessidade diante desse trauma e vai poder estar junto com você na superação dessa experiência tão difícil que infelizmente você vivenciou na sua história de vida. Então se permita recorrer à pessoa amada, que é o próximo tópico aqui do capítulo. Um vínculo seguro nos ajuda a administrar e curar o trauma. Por quê? E aí a autora traz deixa eu ver aqui, 4 motivos, né? 4 explicações para por que um vínculo seguro com uma pessoa amada nos ajuda a administrar e curar o trauma. Primeiro, alivia a dor e nos oferece consolo. A proximidade física e emocional acalma nosso sistema nervoso e nos ajuda a recuperar o equilíbrio, tanto fisiológico quanto emocional. Então, quando a outra pessoa consegue olhar para a sua dor, consegue olhar para o seu trauma, ela tem muito mais condições de se aproximar de você, porque ela entende o que está acontecendo. Quando você se fecha e se afasta, a outra pessoa fica sem entender o que está acontecendo. Agora, se você não é a pessoa traumatizada, mas sim alguém que se relaciona com uma pessoa traumatizada, saiba que quando a sua pessoa se afasta de você, quando ela se fecha, não significa que ela não se importa, não significa que ela está desinteressada, que ela não te ama mais. Talvez ela só está lidando com a dor do trauma, achando que ela precisa ser forte, precisa ser autossuficiente, que ela não pode recorrer a você. E que você consiga construir esse espaço de segurança para outra pessoa se aproximar e poder falar, compartilhar sobre isso com você, para vocês lidarem com isso juntos. Segundo motivo, ajuda a manter a esperança. Nossos relacionamentos nos dão um motivo para continuar. Então, o que a autora falou aqui anteriormente? Que o trauma faz a gente enxergar a vida como algo imprevisível e perigoso. Agora, quando eu sinto que consigo contar com outra pessoa, isso me dá esperança. Isso me ajuda a enxergar a vida de uma forma mais segura, de pensar, olha, a vida pode ser difícil, desafiadora e imprevisível, mas eu tenho uma pessoa aqui com quem eu posso contar. E isso nos dá coragem, isso nos dá mais segurança, consequentemente ajuda na cura do trauma. Terceiro motivo, garante que a nova pessoa que nos tornamos ainda é valorizada e amada. Então, se a sua pessoa traumatizada consegue dizer para você como está se sentindo e você devolve para ela, olha, eu tô vendo a sua dor e eu tô aqui junto com você, isso ajuda ela a se sentir aceita, amada e valorizada, mesmo com essa dor que ela está sentindo, mesmo com essa nova pessoa que ela se tornou, que é uma pessoa, infelizmente, com um trauma. Quarto e último motivo, ajuda a entender o que aconteceu. Quando compartilhamos as nossas histórias, podemos começar a encontrar um significado para o que aconteceu e criar ordem a partir do caos, recuperando a sensação de controle. Tudo isso ao compartilhar com a outra pessoa, falar junto, entender, pode ter esse efeito. A conexão emocional é crucial para a cura. Na verdade, especialistas em trauma concordam que o melhor indicador do impacto futuro de qualquer trauma não é a gravidade do que aconteceu, mas buscarmos ou não o apoio de outras pessoas. Às vezes, nossas emoções e os sinais que enviamos se confundem,
Porque os ecos do trauma, ou seja, essa dor que fica cada vez que a gente encosta nessa ferida, são altos demais, são ecos muito altos, então é uma dor muito grande que se sente. Essas reverberações também podem assustar e confundir a pessoa amada. Flashbacks, sensibilidade extrema e pavio curto, irritabilidade e raiva, desesperança e retração severa são manifestações típicas do trauma. Quem está lidando com isso geralmente evita contar ao parceiro o que está acontecendo, sente que deve ser capaz de lidar com o problema sozinho ou que o parceiro não vai entender. O parceiro, por sua vez, leva tudo para o lado pessoal e fica angustiado ou na defensiva. É o que nós falamos, quando a pessoa traumatizada consegue se abrir e encontra no outro um espaço seguro, um ambiente seguro, a compreensão, a ressignificação de ambos. Então tem um efeito muito poderoso na relação e na conexão de vocês. Embora sobreviventes de trauma precisem desesperadamente do apoio da pessoa amada, eles costumam ter comportamentos que afastam essa ajuda. Isso pode distorcer o relacionamento durante décadas ou até mesmo pela vida inteira. Quando, porém, os casais conseguem entender, conseguem estender a mão um ao outro e encarar o trauma juntos, eles se tornam capazes de matar o dragão, de matar esse monstro que é esse trauma que aconteceu e que deixa marcas que reverberam não só na vida de um, mas na vida dos dois. Então, quando vocês conseguem conversar sobre isso, e não é conversar de uma forma superficial, mas de conversar de uma forma conectada, como nós vimos aqui na nossa leitura, isso dá a possibilidade de vocês dois pararem de se enxergar como o problema, mas os dois enxergarem o trauma como o problema que é dos dois. E aí vocês conseguem olhar para o problema como o verdadeiro inimigo que vocês têm que combater e pensarem juntos. Como nós podemos enfrentar esse monstro juntos? Como vamos matar esse dragão juntos? Espero que vocês tenham gostado dessa leitura. Vamos fazer então o nosso exercício prático que está lá no nosso grupo. E o nosso próximo episódio vai ser o último da nossa leitura de 2026. Até lá!